Vou utilizar essa paletinha da Beauty Glaze. Começo logo com uma sombrinha rosa bem clarinha. A técnica que eu vou demonstrar agora é um delineado esfumado com uma fitinha de glitter. É uma técnica muito linda que a gente pode utilizar em debutantes, fica muito charmoso. As meninas adoram e se sentem lindas. Outra dica que eu gosto bastante é de começar utilizando um lado e já vir para outro olho. Porque quando a gente faz um lado e faz o outro na mesma sintonia, digamos assim, o passo que eu tô fazendo em um e logo já venho aplicando esse mesmo passo no outro, eu consigo deixar os olhos mais parecidos possíveis do que eu fazer um olho depois o outro. Então, para que a gente vá pegando prática, a gente sempre procura cuidar isso para deixar os olhos mais parecidos possíveis. Primeiro a gente começa fazendo a aplicação da sombra dando batidinhas. Depois que essa sombra pigmenta, aí a gente consegue esfumar. Por quê? Porque antes da sombra a pele ela estava úmida, ou seja, ela estava com produto embaixo, um pouquinho de base. Então ela não desliza se o produto está úmido embaixo. Então por isso a gente tem que fazer a aplicação com batidinhas e após ter produto em pó, aí sim a gente consegue esfumar. Estou utilizando esse blush da Bruna Tavares como sombra, então eu vou aplicando e vou fazendo leves movimentos de vai e vem para acender o brilho dele, porque ele é um blush cintilante, então ele deixa um efeito de brilho bem bonito na pálpebra. Estou fazendo nessa região central dos olhos para deixar um efeito bem bonito. Pego mais produto e volto fazendo a aplicação. Agora com o pincelzinho de esfumar, vou utilizar esse rosa um pouquinho mais forte. E vou aplicando no canto externo do olho. Vou depositando a sombra, fazendo leve movimento de vai e vem. E vou subindo levemente. Pego mais produto e volto novamente, para trazer mais intensidade da sombra. Vou esfumando até tirar toda a marcação. Vou aplicando em um olho e vou fazendo a mesma coisa no outro olho, para deixar os dois mais parecidos possíveis. Agora, com o rosinha mais clarinho, eu vou nas bordas da cor mais escura do canto externo e vou dando acabamento e vou esfumando para tirar a marcação e a divisão de um olho diretamente para a pele. Então, eu deixo essa transição de cores no final para deixar mais suave. Vou usar a sombra que ele parece ser a cor vinho e vou aplicando para dar mais intensidade na cor da minha sombra. É bom sempre a gente ter um pincelzinho limpinho para a gente fazer a limpeza, caso caia alguma sombra nessa região abaixo dos olhos. Vou utilizar esse marrom e o pincel menor da Ico para trazer mais profundidade ao meu esfumado. Então, é onde aplico, é na região do canto externo, mais rente aos cílios. E vou fazendo movimentos de vai e vem somente nessa região. Agora eu vou utilizar uma sombra branquinha da MAC, ela é cintilante. E vou fazer aplicação no canto interno dos olhos. Estou utilizando também um pincelzinho de aplicador de sombra da Macrylan, somente depositando, levemente esfumando para que não fique nada marcado. Agora, com o delineador em gel da Bruna Tavares, eu vou pegar um pouquinho de diluidor, vou colocar uma gotinha e vou pegar com a minha plaquinha e o meu pincel chanfrado da Ico para fazer o delineado. Começo do início e vou levando até um certo ponto. Pego novamente de fora para dentro, ligando os pontos do delineador. Depois eu venho preenchendo, fazendo com que ele fique bem preenchidinho,
até rente aos cílios. Com muita calma e tranquilidade, eu vou ligando os pontos e vou deixando ele bem retinho, o mais retinho possível. E também eu pego mais na plaquinha quando começa a secar. Se eu perceber que não tá mais deslizando o meu pincel nos olhos dela, eu pego mais delineador e começo fazendo o movimento de aplicação, para que eu consiga preencher toda a região que precisa ser preenchido, bem rente aos cílios. Como esse delineado ele é mais diagonal e ele é esfumado, eu vou aplicando bem na diagonal mesmo e logo já venho com um pincelzinho pequeno da Ico esfumando a extremidade desse delineado, para que não fique marcado. E é por isso que essa técnica se chama delineado esfumado, porque a gente vê onde começa, mas a gente não vê onde termina. Vou utilizar também com o mesmo pincelzinho, eu tiro o excesso para não cair nada de preto na pele. O preto da paletinha da Bruna Tavares, somente no cantinho externo, para fazer a transição de cores e também para esfumar esse delineador. Para dar acabamento no meu delineado, vou utilizar o delineador líquido mate da Natália Capello. Ele deixa o acabamento bem bonito, sai aquele aspecto de brilho, então fica bem legal, principalmente para as fotos. Vou utilizar um pigmento, ele é bem bonito. Esse pigmento eu vou utilizar para fazer a fitinha de brilho. Juntamente com a colinha de cílios, eu vou utilizar essa da Envy. E eu vou marcar todo o meu delineado, acima do meu delineado, para fazer a fitinha de glitter, que é onde eu vou fazer a aplicação. Eu vou aplicando, depositando e vou fazendo levemente um alinhamento dessa cola de cílios acima do meu delineado. Começo a pegar o glitter, bem da tampinha mesmo, depositando. Eu faço um movimento como se eu estivesse carimbando, aos pouquinhos, e vou pegando mais. Sempre volta e pega mais. E com isso a gente vai construindo a intensidade do brilho. Por isso que eu sempre volto, pego mais, para dar o acabamento que eu quero. Aplico mais colinha onde precisa e volto fazendo a aplicação do glitter. Quando a gente faz com todo cuidado e a gente dá acabamento perfeito na nossa maquiagem, reparem que o glitter ele não solta e ele não cai na pele. Então tem que ter esse cuidado. Coloca a cola no local certo de vocês fazerem a aplicação do glitter, que dá tudo certo. No canto interno eu coloquei um brilhinho um pouquinho maior para deixar mais bonito. E também para fazer a aplicação dos cílios, para fazer com que esses cílios ele não solte de jeito nenhum, eu coloco cola de cílios na raiz dos cílios dela, bem rente ao meu delineado, bem rente aos cílios também,
E aí eu faço a aplicação também nos cílios, espero secar um pouquinho e faço a aplicação dos cílios nos olhos dela. Faço como se fosse uma pinça na minha mão, do meu dedo indicador e polegar, pego o meio dos cílios e colo a extremidade do canto externo, e aí sim eu vou arrumando o canto interno. Como eu achei que esse cílios ficou um pouco pequeno para o olho dela, eu peguei uma pontinha de outros cílios que eu já tinha e vou fazendo a aplicação no cantinho interno dos olhos dela. Aplico com todo o cuidado para ele fixar. E vou pressionando e ajustando com o meu dedo mesmo. Olha como fica o efeito mais preenchido. Com a espátula eu vou dando leves pressionadas para ter certeza que meus cílios não vai soltar. Agora, para fazer a sobrancelha, eu vou utilizar a pastinha da Natália Capelo. Essa é Dark Brown. E eu começo do meio para o final. Começo na estrutura da sobrancelha e logo após eu vou fazendo o preenchimento. Sempre começo com o pincel chanfrado um pouco mais em pé, construindo a estrutura, e aí sim eu vou preenchendo onde eu acho que tem necessidade. A intensidade da pigmentação das sobrancelhas vai se dar na força que a gente exerce na mão. Então, sempre com a mão mais leve no início, e na parte da onde eu quero mais precisão, eu coloco um pouquinho mais de força na minha mão para deixar o traço mais preciso. Eu vou penteando as sobrancelhas também enquanto eu faço a aplicação, para que não fique nenhum excesso de produto, e com isso eu já consigo dar um acabamento mais esfumado das sobrancelhas. Agora, com o mesmo pincel que eu fiz o delineado, eu encosto o meu dedo mindinho bem rente aos cílios, pressiono e levanto um pouquinho para poder juntar os cílios postiços com os cílios naturais. Vou colorindo também toda a base dos cílios para tirar esse efeito brilhante, então com o delineador isso faz com que o efeito fique mais fosco. Sempre ajudo ela a abrir os olhos, porque normalmente quando a cliente, o modelo, abre os olhos, os cílios acabam grudando nos cílios inferior. Agora eu vou utilizar essa máscara de cílios. Essa máscara de cílios ela é à prova d'água. E levemente eu peço para ela olhar para baixo para eu poder fazer a aplicação em determinadas regiões. Com muito cuidado para a gente não machucar o olho da nossa cliente ou modelo. Então a gente vai fazendo, direcionando o olhar dela. Então eu vou direcionando o olhar dela. Agora na linha d'água eu vou utilizar essa camuflagem da cor Snow. Mas antes eu vou utilizar o blush que eu utilizei em cima também para fazer acabamento na parte da pálpebra inferior dos olhos dela. Esse pincelzinho da Ico é um pincel de precisão, ele é bem pequenininho. Então eu vou pigmentando e logo já vou esfumando. Com o pretinho também, eu tiro excesso na minha mão e vou ali no canto externo, fazendo a ligação da parte de cima com a parte de baixo. Novamente com o blush, eu vou fazendo um esfumado para deixar a transição de cores mais bonita. Agora, com o pincel de delinear, eu volto novamente com a camuflagem da Maquiê e aplico somente na linha d'água. Essa camuflagem é a cor Snow
e ela deixa um acabamento melhor porque ela fica mais pigmentada do que um lápis branco ou um lápis bege. Volto novamente com a máscara de cílios para dar acabamento nos cílios inferiores. E está pronto o nosso olho com fitinha de brilho. Olha que lindo que fica. É uma maquiagem muito delicada, você pode usar várias cores. Pode ser versátil na hora de compor essa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!